Olá, bom dia. Bem-vindos à Introdução à Economia, aula 16. Hoje, oficialmente, a gente entra na segunda parte da disciplina. Então, teve a prova sábado. Até agora, não recebi feedback de como é que foi com os monitores, mas estou supondo que deu tudo certo. E daí a gente continua. Amanhã é feriado, então, apesar disso não significar nada, cria aqueles dias meio estranhos numa segunda-feira entre um feriado, mas a matéria não pode parar. Nós temos que continuar. De qualquer jeito, está gravando aqui para quem for assistir. Vamos dar uma olhada no SIGA para ver os status aqui onde estamos. Então, fizemos essa parte toda aqui. Índices de preços, tivemos a revisão, tivemos a prova. Então, ótimo. Aí, é quase exatamente a metade, temos o mesmo número de aulas para frente. E o que muda aqui, essencialmente, é que nós vamos passar de microeconomia para macroeconomia. Se bem que algumas coisas que a gente viu, tipo contas nacionais, já é mais da área de macro, mas então macroeconomia. Agora vamos no nível de agregação, olhar a economia como um todo. Vai começar com economia monetária. Tem aqui uma aula sobre moeda hoje. Continua mais ou menos na próxima aula. Uma aula sobre inflação. Daí vem produtividade, investimento poupança, equilíbrio macroeconômico, multiplicador. Aí vem a parte de economia internacional, taxa de câmbio, PPC, balanço de pagamentos, que é parecido com contas nacionais, só que com exportação, importação, entrada e saída de capitais. E aí, finalmente, a parte de desenvolvimento, desigualdade, distribuição de renda e uma aula final sobre o Brasil, onde a gente aplica todos esses conceitos especificamente para a economia brasileira, embora nas outras aulas anteriores, provavelmente nós já fazemos isso, né? Os exemplos são todos já com o Brasil. Então é isso que temos por vir aí. Então, o que eu vou fazer, vamos continuar aqui com a matéria nova. Botar os slides, esses slides estão disponíveis lá na minha homepage. Então, aqui, o que mudou isso aqui agora, módulo 2, economia monetária. Então, o que é a economia monetária? Economia monetária é um ramo da macroeconomia que estuda questões associadas ao dinheiro, moeda e o papel na economia. Então, o que a gente vai ver ao longo dessa disciplina hoje? Funções da moeda, o que é moeda, para que serve, ela cumpre várias funções diferentes. A oferta de moeda. É interessante que a gente vai passar a aula inteira vendo a oferta de moeda. O que determina a oferta de moeda? E a demanda de moeda vai ser lá no final, vai ter um slidezinho, assim, um slidezinho só de demanda de moeda. A gente está fazendo aquilo que eu falei no começo, a gente está aplicando para todos os assuntos que a gente pegar, a gente vai aplicar o nosso modelo canônico de oferta e demanda. Então, é moeda, tem oferta de moeda, tem demanda de moeda. Quem são os demandantes, quem são ofertantes, quais são as outras variáveis que não aparecem ali no gráfico, que estão ceteris paribus. E esse tipo de pergunta. Mas o interessante é o que é importante mesmo para a gente é a oferta de moeda. Quem determina a oferta de moeda, em grande parte, é o governo. O governo é que emite moeda, ele pode emitir mais, emitir menos, e acaba que isso tem uma implicação muito grande na economia. Isso pode gerar inflação, pode gerar deflação, pode gerar desequilíbrios de várias formas. Então, aí esse volume inadequado de moeda. E acaba misturando muito com política, né? Por que o governo iria emitir um volume inadequado de moeda?
Então, é esse tipo de pergunta que a gente quer ver, né? Tem impactos na inflação, impactos no desemprego. Nós vamos rever a curva de Phillips que a gente viu lá numa das primeiras aulas. Então, para começar com funções da moeda, por que serve moeda, né? Quais papéis ela cumpre? Então, o primeiro é servir de meios de troca. Então, serve de meios de troca. Eu botei assim um desenho aí de escambo. Na ausência de moeda, o que você tem é escambo. Você troca uma coisa por outra. Eu tenho uma galinha, você tem uma abóbora. Eu tenho duas galinhas, você tem duas abóboras e a gente troca uma galinha por uma abóbora. Mas isso é difícil, que isso requer a coincidência das demandas, que chama. The coincidence of wants. Então, se você não quiser abóbora, aí eu tenho que achar, você quer outra coisa, eu tenho que trocar um peixe, achar alguém que tenha outra coisa que eu posso trocar para depois trocar a abóbora. Para evitar isso, moeda, todo mundo pode usar moeda, todo mundo aceita a moeda, então ela serve de meio de troca. Escambo funciona bem com sociedades relativamente pequenas, mas pouco complexas. E uma coisa essencial, isso vai ser repetido várias vezes para a moeda cumprir essa função de meio de troca, é confiança. Porque por que você iria aceitar? Eu tenho peixes, você tem abóboras, mas por que eu iria aceitar moeda? Ela intrinsecamente ela não tem valor nenhum. O único valor que a moeda tem é que eu sei que se eu tenho que ter certeza, ter confiança, que depois a outra pessoa, eu dou meu peixe para você me dá moeda, eu tenho que ter certeza que a outra pessoa vai aceitar a moeda. Não tem a coincidência das demandas, todo mundo aceita a moeda. Então, isso vai ser muito importante, vai ser um tema recorrente, vocês vão ver ao longo dessa aula. Outra função de moeda é unidade de conta. Então, se não tiver moeda, suponha assim que a gente use outra coisa assim, você tem uma galinha, quanto vale uma galinha? Quanto vale uma abóbora? Ou a gente tem uma taxa de câmbio para cada par de bens, que seria muito difícil, ou a gente diria assim, tem um terceiro bem que serve de unidade de conta. Então, vacas. Então, vacas não é muito grande, então, sei lá, alguma coisa tipo, talvez a unidade de conta é galinhas. Então, você quer comprar um peixe vale uma galinha, uma abóbora vale 2 galinhas, uma vaca vale 8 galinhas. Aí fica difícil fazer esse tipo de coisa. Se tiver uma moeda que serve de unidade de conta, fica muito mais fácil. Aí você pode comparar os preços, todos os preços relativos, que a gente chama. Então, isso é bem óbvio. Meio de troca, unidade de conta. E outra coisa é reserva de valor. Suponha que você tem... você teve um trabalhão, você criou 100 galinhas. Diz, poxa, então eu quero guardar isso aqui para o futuro. Não quero consumir agora. Eu quero consumir isso daqui a 2 anos. No inverno, sei lá. Só que o problema é que as galinhas vão morrer. As galinhas não são um valor perecível. Então, seria bom poder trocar suas galinhas por moeda, e moeda você pode guardar e usar no futuro. Inclusive, até ganhar juros em cima, talvez. Tem outras coisas que você pode fazer, por exemplo, usar imóveis ou terra. Você pega essas galinhas, vendem todas e pega dinheiro e compra terra, ou compra uma... Muita gente, para manter a reserva de valor, compra esse tipo de investimento mais durável. O problema é que não tem liquidez, né? É muito difícil. Você tenta vender uma casa, às vezes leva 2, 3, 4 anos para vender. Enquanto que se você já tem a forma de moeda, é muito mais fácil, tem liquidez imediata. Liquidez, assim, é o quão rápido você pode usar aquele valor de novo. Um perigo de reserva de valor é que a moeda se desvaloriza. A gente já viu índices de preço, a ideia de inflação. Nós vamos voltar daqui a 2 aulas da inflação de novo. Então, a inflação é como se seu dinheiro estivesse encolhendo. Você tem R$100 hoje, ele compra uma cesta de bens, aí passa um mês, você já não consegue comprar mais aquela cesta de bens.
É como se o dinheiro tivesse encolhido. Ele ainda é R$100, mas o poder de compra dele diminuiu. Então, esse é um perigo de manter reserva de valor como moeda. Por isso que muitas vezes as pessoas preferem coisas como imóveis, terra, ouro ou outras coisas, apesar da baixa liquidez. Slide em branco. Ah, eu fui até o fim, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Tá. Bom, isso aqui não é muito sério. Eu só achei isso aqui na internet um dia e daí não sei quão historicamente correto está isso aqui, mas está em inglês também, mas vamos de qualquer jeito. Só para ver a variedade de moedas que já existiu. Então, bartering é escambo, vacas, né, e gado. Durante muito tempo, gado era usado como moeda. Conchas, em algum momento, eu não sei se essas datas, ou quão historicamente corretas essas datas estão aí, mas a gente sabe que historicamente surgiram em lugares diferentes, em tempos diferentes, povos diferentes, moedas, conchas. Você repara que tem que ser alguma coisa rara, essa é uma coisa, moeda tem que ser rara, porque se não for raro, se não tiver escassez, aí não pode ter valor, porque a pessoa não tem escassez, quer dizer que tem mais no chão, por aí, a ser obtidos a custo zero. Então, não pode ter valor. Então, tem que ser conchas de um tipo específico, que seriam praticamente raros. Aí, em algum momento, metais. Metais é bons porque, além de ser raro, seria bom se tivesse durabilidade. E metais têm durabilidade, né? O gado não é tão bom como moeda, porque gado pega doenças, morre, é bom de fazer churrasco, etc. Então, metais crus, depois metais mais preciosos, prata, por exemplo, ouro em algum momento. Já teve lugares em que usou-se couro, daí papel moeda em algum momento. A gente vai falar como é que surge papel moeda, eu vou contar uma historinha apócrifa daqui a pouco, como é que surge papel moeda, como é que se precisar de papel com alguma coisa impressa pode virar moeda. O wampum, não sei o que é isso, é outro tipo de concha. Mas aí ouro tem as propriedades boas, lembra, é raro, é durável e é divisível. Isso é uma coisa boa de metais, que metais são divisíveis. Em algum momento daí, papel moeda mais lastreado em ouro, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, onde para cada nota, ali tem um dólar desenhado, mas para cada nota existe a quantidade correspondente em ouro. Então, o governo não está livre para simplesmente imprimir mais dinheiro. Ele só pode imprimir dinheiro se tiver o ouro correspondente, isso a gente chama do padrão ouro. Durante boa parte do século XIX e do século XX, boa parte dos países aderia ao padrão ouro. Eles faziam com que o seu sistema monetário tivesse essa regra que, de certa forma, eles amarravam suas próprias mãos. O governo dizia assim, eu só vou poder emitir dinheiro se eu tiver ouro. Ou encontrar ouro na terra, ou vender outras coisas para outros países em troca de ouro. E aí pode emitir mais dinheiro. E aí, eventualmente, cartões de crédito e papel moeda simples. Hoje em dia começa a surgir um monte de coisas. Uma novidade grande no Brasil foi Pix recentemente. Não é realmente uma nova moeda, é uma forma de pagamento. Mas talvez interessante incluir assim, isso facilitou muito pagamentos entre pessoas. Então, foi uma boa mudança que fizeram aí. Bom, e agora Bitcoin e criptomoedas de várias formas, ninguém sabe muito bem onde que isso vai dar. Tem uma volatilidade imensa, mas está começando a ser aceito. O Banco da China está começando a emitir e é uma coisa a ser observada. Hoje, inclusive, nos jornais no Washington Post de ontem teve uma matéria grande argumentando que bancos estão começando, porque
criptomoedas têm sido mais feitos fora do sistema, gente fora do sistema. A ideia original é essa, justamente contornar o sistema, contornar governos, contornar bancos centrais. Mas agora parece que os próprios bancos centrais estão aumentando, estão fazendo e o investimento tem aumentado. Muita gente ganha muito dinheiro com isso, mais gente ainda perde muito dinheiro com isso. Existe meio que uma guerra online, se você tem até medo de falar alguma coisa aqui de Bitcoin, se eu chegar a falar assim, isso aqui nunca vai dar certo, é perda de dinheiro, é embuste, se você é atacado online pelos bitcoinzeiros. E não é claro ainda se vai virar algo estável, usado ou não. É uma coisa que a gente tem que esperar e ver. Bom, na teoria econômica, sobre essa parte de moeda, um livro seminal que tem sobre isso é esse do Karl Menger, um austríaco, tem um negócio na economia, teoria econômica, chamado A Escola Austríaca. Sabe, toda a ciência tem suas escolas, tem seus grupos. A escola austríaca e o Karl Menger, e essa citação é muito interessante, assim, ele está falando o que é a moeda. O livro dele é sobre a origem da moeda, como é que surge moeda. Então, é interessante que você, toda vez que tem seres humanos, ou até, muitas vezes até animais, acho que tem exemplos de animais fazendo isso, se bem que são exceções, você tem seres humanos produzindo, né, fazendo a coisa do Adam Smith lá, de especialização e trocas, e aí rapidamente surge dinheiro. Por quê? Porque dinheiro tem aquelas funções todas que eu acabei de falar, de reserva de valor, de troca, de meio de pagamento. Então, rapidamente surge dinheiro. Mas qual vai ser a moeda? Como é que ela surge? E o Menger está dizendo assim, a coisa essencial é confiança. Então, deixa eu ler a citação e ver a ideia de confiança. Não são decretos governamentais que criam dinheiro. Deixa eu admitir que não está achando aqui. Não são decretos governamentais que criam dinheiro, mas, em vez disso, o mercado. Indivíduos decidem qual é o bem mais comercializável para ser utilizado como meio de trocas. O próprio homem é o início e o fim de cada economia, é ele que decide o que deve ser negociado como moeda. Então, embora governos, especialmente economias mais complexas, é o governo, eventualmente, que vai ter um monopólio sobre moeda, ou vai tentar ter, haverá leis que vão tentar dizer, a moeda oficial é essa, moedas surgem. Elas surgem porque elas cumprem essas funções e a essência da moeda é a confiança. Isso que ele está dizendo aqui naquela época, isso aqui acho que foi escrito na década de 1920, então, é o próprio homem, ele quer dizer, é o próprio ser humano que decide o que deve ser negociado com moeda e ele só vai aceitar com moeda. Assim, eu criei um monte de galinhas, tive um trabalhão, ralei para criar um monte de galinhas e eu vou vender para você, eu só vou aceitar com moeda se eu realmente confiar que depois aquilo que está me dando, aquela moeda que está me dando, outras pessoas vão aceitar. Que aquilo vai manter o valor. Então, confiança é chave disso. Então, isso aqui eu já mencionei. Características de um bem para servir de moeda tem que ser divisível. Esse que é o problema de usar vacas ou galinhas ou coisa assim. Durar, porque às vezes eu quero fazer uma compra pequena, tem que poder pagar pequena. Isso foi uma coisa boa que o Pix fez, mais ou menos. Antes você podia até transferir dinheiro em bancos via TED ou DOC, mas como você pagava uma taxa para fazer aquilo, se você fosse transferir, sabe, se eu quisesse transferir R$5 para você, não valia a pena, porque a taxa do bancário ia ser maior do que o próprio dinheiro que eu estou transferindo. Então, esses micropagamentos. Então, o Pix meio que ajudou uma divisibilidade. Eu posso fazer diz que até mendigo hoje em dia está aceitando o Pix. Durabilidade, metais preciosos são bons por causa disso. E escassez. Por isso que tem usado muito materiais preciosos. Deixa eu mencionar aqui. Eu vou deixar senhoriagem para daqui a pouco. Eu já volto aqui com senhoriagem. Isso aqui é só uma curiosidade. Existem vários exemplos, se você ler na literatura, a história de
situações em que pessoas se encontram e, de repente, surge moeda. Então, uma interessante é prisões. Em prisões costuma surgir moedas. Em filmes sobre prisão, você sempre vê cigarro, né? Muitas vezes cigarro é usado. E cigarro tem essas características de visibilidade. Eu posso pegar um pacote de 20 cigarros, tirar 2 ou 3. Não tem tanta durabilidade assim, logo, né? Logo o cigarro fica mole, mas de qualquer jeito serve. E tem escassez. Todo mundo na prisão quer fumar. E tem demanda por aquilo ali. Mas esse aqui é um trabalho, esse cara parece que foi preso, repara a data, foi publicado num periódico de economia, o Econômica, em 1945. Então parece que ele foi preso, POW é Prisoner of War, ele foi preso no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Então tinha um campo lá que eles botavam os prisioneiros e os japoneses deixavam que os presos recebessem sacolas enviadas pelos seus parentes, né? Então mandavam ali com alguma comida, sabão, talvez coisas assim, e aí rapidamente eles recebiam e eles usavam, nesse caso, cigarros, né? As pessoas, nessa época todo mundo fumava, quase que em todo lugar. E aí os cigarros eram usados como... E esse cara pegou e fez uma análise econômica mesmo, usando teoria econômica, vendo assim, qual que é a taxa de câmbio, assim, assim que chegava muitas dessas sacolas, talvez no Natal, tem épocas que as famílias podiam mandar mais, vinha um carregamento novo, aí tinha muitos cigarros, a oferta de moeda de cigarros aumentava e caía a taxa de câmbio. Por exemplo, às vezes eles podiam trocar cigarros por um cobertor, ou cigarros pelo direito de tomar sol por 1 hora a mais, esse tipo de coisa, ou trocar entre os presos, ou com os presos trocar com os guardas, etc. Então ele fez uma análise da economia monetária, como que surge moedas num ambiente em que não existiam moedas. Aí eu achei esse exemplo aqui, diz que hoje em dia, em 2016, que miojo, isso aqui é ramen noodles, é miojo, que em muitas prisões nos Estados Unidos, miojo estava substituindo cigarros. Hoje em dia, os presos não fumam, né? Ou fumam menos, né? Todo mundo sabe que cigarros fazem mal, dá câncer, etc. Então, cigarro, a demanda por cigarros caiu. Mas miojo está na prisão. Miojo para a gente também faz mal, mas você está na prisão, miojo tem divisibilidade, tem durabilidade e tem escassez. Bom, essa é só uma curiosidade. Bom, aí a gente falou de moeda, mas se vai falar de moeda, hoje em dia, você tem que falar de bancos e depósitos, né? Em algum momento vão surgir bancos. Deixa eu ver uma coisa aqui, quando é que eu quero entrar com minha historinha. Tá. Com bancos, porque muitas vezes você não quer ficar, você tem moeda, ela está cumprindo aquele papel, mas as pessoas vão querer guardar a moeda em algum lugar. Então, acho melhor talvez contar a história. Isso aqui não é uma história verdadeira. Eu estou romantizando, simplificando, mas para fazer o ponto de 2 coisas. Um, surgimento de bancos, e 2, de lastro e da capacidade que bancos têm de aumentar a oferta de moeda. Então, isso é importante, porque isso que a gente vai ver daqui a pouco, eu falei até agora que governos é que determinam a oferta de moeda, eles podem aumentar a oferta de moeda, diminuir a oferta de moeda, mas eles fazem isso também via bancos. Então, a história é a seguinte, suponha uma vilazinha ali, uma vila medieval, talvez, e está todo mundo lá e não tem moeda, então isso vai ter até surgimento de moeda, e você está lá e você cria galinhas e você troca suas galinhas você precisa, mel e velas e salsichas e outras coisas. E aí você, não, desculpa, falei errado. Digamos que se usa ouro, né, ou metais preciosos. Talvez não ouro, moedas
umas moedas de metal, é o que se usa. Isso em vários momentos do tempo é o que havia. Aí você já vendeu um monte de galinhas, você está com aquelas moedas, e aí você, mas aí você está preocupado que você pode ser roubado, né? Tem muitos assaltos, digamos, esse tipo de coisa. E aí você diz assim, né, seus vizinhos já foram assaltados, já perderam todas as moedas deles. Aí você diz assim, você tem uma ideia, você sabe que tem 7 irmãos que moram ali do outro lado da vila, e eles são fortões. Ninguém mexe com eles, eles são bravos e fortões. Aí você conhece um deles, você vai lá e fala assim, ó, eu queria propor um negócio para vocês. Eu tenho essas moedas aqui, e eu tenho aqui 300 moedas, eu queria deixar com vocês. Vocês deixam aqui na sua casa, vocês guardam para mim, porque eu tenho medo de ser assaltado, ninguém vai roubar vocês. E aí os irmãos dizem, não, mas por que a gente faria isso? Diz, eu pago vocês, eu pago assim, uma moeda por mês, como se fosse uma tarifa. Então, ali naquele momento foi criado um banco e depósitos. O que ele fez foi depositou dinheiro lá e ele o banco tá ganhando. Aí os irmãos falam, tudo bem. E daqui a pouco outras pessoas na vila ouvem que você fez aquilo, eu acho uma boa ideia, também começa a fazer um monte de gente, começa a deixar dinheiro com os irmãos, e os irmãos, de certa forma, viraram meio que foi um banco. E só para deixar tudo claro, né, tem um sistema de contabilidade, eles fazem uns vales, assim, então você deixou 300 moedas, aí eles pegaram 300 vales, papelzinho que diz assim, ó, nós, os 7 irmãos fortões, devemos uma moeda de metal para fulano, ou para o portador dessa moeda, não, digamos, para fulano. E aí, então você saiu com seus vales, e aí no dia seguinte você está andando ali, daqui a pouco você passa na frente da loja do padeiro, você vê um pedaço de pão bonito, opa, eu vou comprar esse pedaço de pão, você fala para ele, padeiro, guarda esse pedaço de pão, que eu vou lá do outro lado da cidade pegar umas moedas que eu deixei com os irmãos fortes e já volto aqui e aí eu compro o pão. Aí o padeiro fala assim, não, mas peraí, você não tem os vales? Eu tenho. Então me passa o vale. Em vez de você ir lá, porque se você for lá pegar a moeda, você vai trazer para mim, no final do dia eu também vou deixar lá. Eu também estou deixando minhas moedas lá. Então seria mais fácil, é só me dar o vale, você meio que assina atrás, dá um endosso atrás, e aí tudo bem. E aí começou a acontecer isso, começou a circular esses vales, aí os vales passaram a ser a moeda. E o importante é que eles estão lastreados, que a gente fala. Para cada vale, papelzinho que está circulando, existe a moeda lá no banco, na casa dos 7 irmãos. Então, é lastreado. O outro jeito de falar isso é conversível. Conversível quer dizer que a qualquer momento você pode pegar um vale e ir lá trocar e receber a moeda. Então, veja, uma coisa importante que eu falei que é recorrer é confiança. As pessoas vão aceitar porque confiam. Todo mundo fica meio receoso com aquilo ali, mas à medida que vai funcionando, a confiança vem. E aí o que acontece? Chega uma hora, um dos irmãos, eles são fortões, mas tem um ali que é bem inteligente, você fala assim, chama os outros 6 irmãos e fala assim, olha, a cidade inteira está confiando aqui na gente, e a gente já está até ganhando um certo dinheiro cobrando a taxa de depósito aqui, mas acho que a gente podia fazer melhor. Quer ver? Todo mundo está aceitando os vales. E quem emite os vales é a gente. Então, por que a gente só não começa a soltar os vales? A gente faz alguns vales a mais e a gente pode usar isso como dinheiro para comprar as coisas, as galinhas, o mel, as velas, os pães que eles fazem. Aí o outro irmão fala, mas isso não é correto, porque daí esses vales não têm o ouro correspondente. Aí o outro irmão fala, mas é só a gente não fazer demais. Se a gente fizer só um pouquinho, ninguém vai perceber e nós vamos conseguir. Então, essencialmente, o que aconteceu é que daí o banco está se alavancando, ele está emitindo
dinheiro sem ter o metal correspondente. Então, ele vai fazer isso e tudo bem, isso pode ocorrer. O que pode acontecer em algum momento é que duas coisas. Eles podem começar a emitir demais, né? Que a tentação vai ser grande, porque eles estão literalmente imprimindo dinheiro. Como dinheiro é bom, eles podem comprar coisas. E se eles fizerem isso, eventualmente alguém pode perceber e dizer assim, peraí, mas de repente tem tantos vales acontecendo, inclusive os preços estão começando a subir. Isso é uma coisa muito importante, a gente vai ver que quando a oferta de moeda aumenta, como tem muitos vales e a quantidade de produtos sendo produzidos, de galinhas, de velas, de pães, é o mesmo, então o padeiro notou que, puxa, tem cada vez mais gente comprando meus pães, eu vou subir o preço dos pães. De repente, alguém vai dizer assim, olha só aqueles irmãos safados, eu acho que eles estão emitindo vales não lastreados. Aí ele corre para as pessoas que têm a cidade e diz, poxa vida, então isso quer dizer que não tem mais vales do que tem moedas. Então, se todo mundo for pegar as suas moedas, não vai ter moeda para todo mundo. Os vales não vão conseguir. Quem chegar por último não vai recuperar. Aí ele fala isso lá para o amigo dele, ele vai correndo, mas o amigo fala para outro, daqui a pouco a palavra espalha e tem o que chama de uma corrida aos bancos. Tem várias vezes que isso já aconteceu na história, agora em 2008, naquela crise, teve vários exemplos disso. Todo mundo corre para o banco para retirar o seu dinheiro e não vai dar, porque não tem dinheiro suficiente relativo ao número de vales. Então, essa é só uma historinha meio assim ficcionalizada, mas mostrou o surgimento de moeda lastreada, corrida aos bancos, confiança, etc. Deixa eu voltar essa palavra aqui, senhoriagem. Senhoriagem, vocês conhecem isso do segundo grau como é quando a coroa, o soberano, as pessoas acham metal precioso, daí elas têm a obrigação de levar lá para uma intendência das minas, é como se fosse pagar imposto. É o quinto, vocês conhecem isso como o quinto no ciclo do ouro no Brasil. E aí você acha o ouro, você leva lá para o rei, o rei derrete, refina e tira um pedaço, essa senhoriagem, ele ficou aquilo como se fosse um imposto que ele cobrou. E aí ele carimba o seu ouro para dizer que você já pagou o seu imposto. E claro que toda vez que tem imposto, as pessoas tentam evadir e dar um jeito de sonegar e não ter que pagar. Hoje em dia, existe senhoriagem também. Como é que funciona a senhoriagem nos dias modernos? É quando o governo emite muito dinheiro, e o governo sempre tem uma tentação de fazer isso, porque o governo independente, qual é o governo, quem é o presidente, quem é o partido, mas todos os governos têm contas para pagar, tem demandas da sociedade, todos os setores da sociedade estão querendo mais bolsa, mais transferência, mais programas, mais infraestrutura, mais saúde, mais educação, demandando aquilo ali, como é o direito deles, e o governo tem limitados recursos para fazer isso. Ele tem a arrecadação dele, que nunca é suficiente, e tem eleições futuras vindas ali. Sempre tem eleições, quem está no poder, o partido no poder tem que ser eleito. Então, é uma tentação muito grande, se quer dizer assim, olha, vamos imprimir dinheiro, que nem os 7 irmãos, né? Vamos imprimir, se a gente imprimir dinheiro, na verdade, a gente vai ver que não é realmente imprimir dinheiro, é aumentar a oferta de moeda. A parte de imprimir dinheiro, papel, moedas e moeda metálica que circula por aí, é muito pouco, é uma fatia muito pequena. A gente já vai ver essas classificações dos tipos de moeda. O governo tem métodos de fazer isso via o sistema financeiro, de aumentar a oferta de moeda. A gente já vai ver um jeito que ele faz isso através dos bancos. Mas o ponto é que o governo tem
essa tentação de aumentar a oferta de moeda. Imagine, daí ele dá a bolsa para os alunos das federais, dá a bolsa para os professores das federais, dá subsídio para as indústrias, dá terra para os sem terra, dá infraestrutura para os prefeitos, todos os banqueiros ganham outras coisas, os agricultores ganham outras coisas, os indígenas ganham, todo mundo na sociedade ganha coisas, e aí fica todo mundo contente. Esse aqui é o presidente, esse é um presidente bom, ele está fazendo, só que, e soa bem, seria ótimo se fosse só isso, mas o problema é que daí esse aumento da oferta de moeda, com agora tanta moeda circulando, de repente há mais na economia, a quantidade de bens que foram produzidos é a mesma, tem muita moeda perseguindo poucos bens, o resultado é a inflação, né? E um país como o Brasil, que teve um histórico inflacionário, a gente tem um DNA inflacionário, corre o risco disso sair de controle. Inclusive, o Brasil está passando, não só o Brasil, o mundo inteiro, mas o Brasil, inclusive, um problema com inflação agora, que vai voltar a inflação, justamente porque a pandemia necessitou que os governos aumentassem os gastos, fizessem essas transferências todas, foi necessário fazer isso, e não se sabe muito bem qual vai ser o impacto. Então, houve um aumento da oferta de moeda para financiar esses gastos com a pandemia, além dos imensos gastos que já existiam antes. Então, pode vir uma inflação aí. Mas o ponto é, como é que... Então essa emissão de moeda que o governo faz é como se fosse senhoriagem. Só que quando é ouro, que as pessoas acham ouro, o governo abocanha, dá uma mordida no ouro, é fácil entender. O governo foi lá e pegou um pouquinho do recurso escasso do ouro. Mas com emissão de moeda é um pouquinho diferente, não é tão visível assim. O governo emite dinheiro, então ele está gastando, mas aí aquilo gera inflação, e a inflação é que vai na carteira das pessoas e dá uma abocanhada. Ela vai no seu salário e diz: o seu salário, você ganhava R$8.000, aí teve uma inflação, agora você continua ganhando R$8.000 no próximo mês, só que esses R$8.000 vão comprar menos, porque os preços subiram. Então, é ali que foi a abocanhada, ali que foi a senhoriagem. E o governo recebeu aquele dinheiro quando ele emitiu. Ao emitir, ele pode gastar. Então, é meio que quase que uma mágica, assim. O governo emite e ele tira da sua carteira sem ter que botar a mão na sua carteira, só via a inflação. É a inflação que faz isso. Então, onde é que a gente está? Está aqui. Então, a gente vai ver esse papel de bancos. Com bancos, o jeito que funciona é o seguinte, é meio que a história dos irmãos, as pessoas depositam, você vai lá, deposita dinheiro no banco, você faz isso por segurança, para deixar segurança, também para usar dinheiro via digital, via cheque, via essas outras coisas, para não ter que carregar dinheiro, que é meio chato, é meio desastrado. Mas um dinheiro depositado é como se fosse dinheiro. Ele tem uma liquidez muito alta que, se você quiser usar hoje mesmo, você usa hoje mesmo. Hoje em dia, com Pix, você depositou seu dinheiro no banco, mas você pode usar hoje mesmo, liquidez imediata, da mesma coisa que dinheiro. E todo mundo aceita. Então, depósitos são moeda. A gente chama moeda escritural. Não é moeda que você pode pegar, enrolar ela e encostar nela ou jogar para cima da cara e coroa, mas a moeda está lá, então, virtual, mas é a moeda de verdade. Aí, o que os banqueiros fazem? Todo mundo deposita algum dinheiro nos bancos, aí os bancos, e aquilo está depositado lá. E você pode ir usar aquilo a qualquer momento do tempo. Mas os bancos percebem uma coisa, eles percebem aquilo que os 7 irmãos perceberam, que dificilmente vai acontecer que todo mundo vai querer no mesmo dia seu dinheiro de volta. E eles percebem, assim, ao longo do tempo, assim, a cada dia de todo o dinheiro que está depositado, assim, tem R$1 bilhão depositado no nosso banco, mais ou menos 10%, até menos, sei lá, 5% as pessoas estão querendo. Tem gente que pega dinheiro
saca dinheiro, usa o dinheiro para fazer pagamento, mas aí tem outras pessoas que recebem pagamentos ou que depositam mais, e a diferença é só um pouquinho. Então, os bancos dizem assim, puxa, então a gente tem esse dinheiro todo parado ali, a gente podia pegar e emprestar isso. A gente pega e empresta, porque tem um monte de gente querendo dinheiro emprestado, tem indústrias e lojas e produtores e agricultores e pessoas que querem comprar carros e geladeiras e casas. Tem um mercado de crédito, muitas pessoas querem esse crédito. Então, o banco, e parte do papel de um banco é fazer isso. O banco tem essas poupanças dispersas. Mas lembra o que é uma poupança? Poupança é pessoas que têm renda, eles consomem parte dessa renda, mas tem uma parte que eles resolvem não consumir agora, vão deferir para o futuro. Então, você está tá postergando o consumo. Aí eu ponho esse dinheiro no banco então esse consumo deferido que está lá no banco, o banco pode chegar e emprestar para outros. O banco é um intermediário. Isso é uma função muito importante que bancos fazem. Né? Precisa, uma economia precisa isso, uma economia capitalista, qualquer outra economia precisa isso. Mesmo bancos islâmicos, que lá é proibido emprestar juros, então tem finanças islâmicas, mas na verdade tem uma forma acobertada de cobrar juros sem chamar de juros, precisa isso. Então, esse é o beabá assim, da coisa bancária. Tem essas poupanças dispersas, em vez de ficar embaixo dos colchões, onde iria ser corrido pela inflação ou podia ser roubado, as pessoas depositam, aí os bancos pagando um juro para as pessoas, se você depositar, sabe, não foi um depósito à vista, mas foi depositar uma poupança ou uma aplicação financeira, aí você ganha uns juros e os bancos emprestam para quem quer aquele dinheiro emprestado para fazer atividades produtivas ou para fazer compras, a um juro um pouquinho maior. E aí que o banco ganha. Ele ganha nesse spread que chama, nessa margem entre os juros que ele paga para os depositantes e o que ele recebe dos outros. Eu sei que talvez esteja pensando, os bancos são ladrões, são safados, eles estão lá, que muitas vezes esse spread é muito grande. Isso, às vezes, é verdade, no Brasil tem esse problema, mas isso não é um problema da ideia de bancos. Bancos são necessários, precisa de um sistema financeiro forte para um país crescer. Quando tem essa coisa que o spread é muito grande, o banco paga muito pouco a você pelo seu depósito e cobra muito de quem ele empresta, isso é porque existe falta de concorrência no sistema bancário. Então, no Brasil, tem essa discussão sobre concorrência. Então, não é a ideia do banco que é errada, é falta de concorrência, se for o caso. E aí, então, mas olha o que está acontecendo. O ponto aqui para a gente, isso que é importante. Eu vou mostrar um esqueminha que vai tentar deixar isso mais claro. Mas o ponto importante é que os bancos, de certa forma, estão criando moeda, eles estão aumentando a oferta de moeda. As pessoas depositam, sei lá, R$1 milhão em dinheiro no banco, e o banco vai pegar, vai deixar, digamos, 10% daquilo ali parado ali, para atender as pessoas que vão querer nos próximos dias retirar dinheiro, mas aí os outros 900 mil ele vai emprestar. Então, é dinheiro que é de outras pessoas, mas vai voltar a circular. Então, o efeito disso é aumentar a oferta de moeda. E pode fazer isso. Aqui que está o negócio. O Banco Central sabe que os bancos vão fazer isso, espera que os bancos vão fazer isso, deixa os bancos fazer isso, mas ele quer controlar essa proporção. Quanto que os bancos são obrigados a deixar em caixa? Então, a gente vai chamar isso da taxa de reserva, tem o compulsório, na taxa compulsória que o banco tem que deixar. Então, tem um parâmetro, a gente vai chamar esse parâmetro de R. O mais alto que for esse parâmetro, o mais conservador que o Banco Central está sendo, o mais cuidadoso que ele está sendo. Mas aí também o mais escasso que vai ser crédito, o mais alto que vai ser a taxa de juros, o menos atividade econômica e emprego que vai ter. Então, o mais conservador seria o Banco Central dizer o R é 100. Todo depósito que bancos receberem, vocês têm que manter em caixa, não pode reemprestar nada. Então, isso seria muito ruim.
tipicamente é alguma coisa como 30%, 20%, 30%, 40%. Então, em épocas de inflação, o Banco Central pode dizer, vou aumentar a taxa de reservas compulsórias, vou aumentar de 35% para 40%. Aí os bancos vão ter que manter em caixa mais dinheiro e vão estar emprestando menos, vão estar criando menos moeda. Bom, a gente já viu a criação de moeda por emissão de recibos falsos. Talvez a versão moderna aqui seria os bancos, né, emprestarem, não respeitarem essa regra do Banco Central, mas é difícil que o Banco Central tenha formas de vigiar. Uma coisa que o Banco Central faz, a gente já vai falar sobre o Banco Central, mas assim, se diz assim, ó, se tem um banco que está violando essas regras, está emprestando dinheiro que ele não tem, aí sempre é uma falência, azar dele. Quer dizer, alguns investidores vão perder dinheiro, isso é ruim, mas sabe, é que nem qualquer outro negócio. É que nem você comprar qualquer produto, você tem que meio que confiar naquela empresa, e se a empresa for muito ruim e violar a confiança e a qualidade, ela vai à falência, tudo bem. Mas o problema é que com bancos, os bancos são todos interligados. Então, além desse risco de cada banco, tem o que chama de um risco sistêmico. Então, se um banco vai à falência, aí você lê aqui no jornal, diz, puxa, ainda bem que não é o meu banco está sólido aqui, mas tem um risco sistêmico. Esse banco foi à falência, outras pessoas começam a ficar, e será que o meu banco também vai? Aí é melhor tirar meu dinheiro. Aí todo mundo vai ter uma corrida aos bancos, todo mundo vai e tira o dinheiro, aí os outros bancos também, todo mundo vai. Daqui a pouco o seu banco, que está perfeitamente sólido, as contas deles estão certinhas, estão todos os limites sendo respeitados, mas mesmo assim as pessoas, mas eu não sei o que vai acontecer, vão lá e tiram. Então é que nem um monte de dominós, um cai, derruba o outro, derruba o outro, derruba o outro. E aí a gente vai ver daqui a pouco, tem um papel para o Banco Central de evitar esses riscos sistêmicos. Né? Moeda fiduciária é isso, essa ideia de que a moeda tem confiança. E geralmente, assim, você nunca questionou isso. Você recebe reais e você recebe, compra e vende coisas em reais, você nunca questionou, mas você diz, tem confiança, mas o problema é que confiança, assim, ela some rapidinho. Quando algumas pessoas viram, é uma avalanche. Uma avalanche começa com um pouquinho de neve caindo. Não tem problema, é só um pouquinho de neve caindo, mas de repente pode ser algo muito grande. Na história da humanidade, tem situações lugares em que há mais de uma moeda circulando. Por exemplo, mesmo no Brasil, na época da hiperinflação, tinha gente que só aceitava dólar. Especialmente para algumas coisas, vai comprar uma casa, um terreno, assim, não, eu só aceito o dólar, porque a outra moeda é tão ruim, ela está perdendo tanto valor. Eu vendo minha casa para você hoje, sei lá, recebo R$1 milhão, mas aí esses reais, em uma semana, já perdem 10% do seu valor, então, antes que eu consiga comprar outra casa ou fazer alguma coisa com aquele dinheiro, já perdi 10% daquela quantidade. Então, outro exemplo de duas moedas circulando, diz que tem um exemplo assim que um parque, não é Disneylândia, mas tipo Disneylândia lá em Nova Jersey, que eles, dentro do parque, você não usava dinheiro, você usava uns vales, na entrada você comprava uns vales, umas correntinhas de plástico assim, e aí usava lá dentro, acho que o Nicolândia aqui no parque da cidade fazia isso uma época também, ou talvez até hoje, não faz tempo que eu não vou no Nicolândia. E aí, só que no entorno do parque, onde tem os hotéis, tem restaurantes, tem vários outros negócios que não fazem parte do parque, só são o entorno do parque. Mas se você já foi para a Disneylândia, você sabe como é que é, tem essa coisa, tudo gira em torno do parque, mesmo quando não é dentro do parque. E aí os restaurantes lá e algumas lojas começaram a aceitar os vales. Então, se você começa um café da manhã lá no restaurante, na hora de pagar, estou sem minha carteira aí, está com a correntinha dos vales, não, a gente aceita. Eles fazem isso porque eles sabem que eles podem vender aquilo facilmente. Então, tem duas ou mais moedas circulando. Tem gente que sugere que devia ser assim no país inteiro. Assim, você podia lançar sua moeda, se você quisesse.
ou uma grande empresa podia soltar uma moeda, ou qualquer ou bancos diferentes podiam ter sua moeda, e aí é o mercado que ia decidir as trocas. Se todo mundo confia na sua moeda, elas trocam por outra moeda. Mas se de repente as pessoas acham que a sua moeda não confiam muito em você, você pode estar emitindo demais, não sei o quê, e daí a taxa de câmbio daquelas moedas ia refletir essa desconfiança. Aí tem essa tal de lei de Gresham. Lei de Gresham é isso, que se você tem duas moedas circulando e é obrigado, o comércio é obrigado a aceitar as duas, então tem uma paridade entre elas, daqui a pouco a moeda boa some. A moeda que tem escassez, que está tudo certinho, vai sumir e só vai ter a moeda ruim, porque ninguém vai aceitar a moeda ruim em troca da moeda boa, então ninguém usa a moeda boa, você fica guardando aquilo ali. A moeda boa drives out good money, bad money drives out good money, é o jeito que fala em inglês. A moeda má tende a expulsar a moeda boa do mercado. Bom, tem bancos centrais. Você conhece o Banco Central, fica lá no começo do eixão sul. O Banco Central é um banco dos bancos, de certa forma. É um órgão do governo, é o presidente da República que escolhe o presidente do Banco Central. E o Banco Central, o que ele faz? Ele é como se fosse o regulador da moeda. Então, ele tem a função de coordenar, fiscalizar, socorrer e garantir a solvência do sistema bancário como um todo. Acaba que isso é muito importante. E ele fiscaliza para não haver inflação. Ele tem que tentar manter a inflação baixa. Para fazer isso, o presidente do Banco Central participa do Conselho Monetário Nacional como como ministro da Fazenda. Tem outros participantes, acho que tem mais um participante, não me lembro, que era o ministro do Planejamento, mas não tem mais Ministério do Planejamento, mas então tem o Conselho Monetário Nacional que decide se vai aumentar ou não a emissão de moeda, decide taxa de juros, esse tipo de coisa. O que é emprestador de última instância? Que tem todos esses bancos. Então, como eu falei, os bancos recebem depósitos e aí eles emprestam aqueles depósitos, mantendo uma certa quantidade em caixa, mas às vezes acontece para um banco ou outro ele emprestou dinheiro e manteve em caixa, mas os mais depositantes chegaram naquele dia querendo sacar. Aí tudo bem, o banco, se for só em um banco, o banco diz assim, ele pega dinheiro emprestado de outros bancos. Diz assim, olha, eu tive muitos depositantes vindo hoje, me empresta aqui. Então, essa primeira opção para ele, mas muitas vezes não tem dinheiro, os outros bancos também não têm dinheiro para emprestar, aí ele recorre ao Banco Central. E o Banco Central cobre aquilo e mantém o sistema bem, ele quer evitar aquele risco sistêmico, né? Então, ele fica, além de vigiar os bancos, se tem algum problema acontecendo, alguma incerteza na economia, todo mundo fica tranquilo que você sabe que você não precisa sair correndo para o seu banco para sacar, porque mesmo que seu banco não tiver aquele dinheiro, o Banco Central empresta para ele e mantém a integridade do sistema. Então, quais são os principais papéis do Banco Central? Regulação da oferta monetária. Então, um jeito de fazer isso, quer dizer, imprimir dinheiro. Mas, como eu falei, isso é o de menos. O principal jeito vai ser ele obriga os bancos, ele muda esse R. Quanto que os bancos têm que manter em caixa dos depósitos que os bancos recebem, quanto que eles podem emprestar, quão alavancado eles podem estar. Então, o Banco Central é bastante conservador com aquilo ali. E isso acontece talvez porque o Brasil teve tanta inflação no passado que a gente é cuidadoso, a gente é mais cuidadoso. Tem países que nunca tiveram muito problema com inflação, lá eles não precisa se preocupar tanto com a inflação, vamos tentar aquecer a economia. Aqui no Brasil a gente é muito conservador, os bancos centrais corretamente são muito conservadores. E outra forma que o Banco Central tem de controlar a quantidade de moeda é com a taxa de juros. Então, como é que é isso?
Todo mundo que quer pegar dinheiro emprestado tem que pagar juros. Então, isso é que nem cebolas, que nem automóveis, que nem viagens. Se as cebolas, viagens, automóveis, cortes de cabelo estiverem baratos, se o preço desses bens e serviços está barato, as pessoas querem comprar mais. É a curva de demanda negativamente inclinada. É o que a gente chama de a lei da demanda. E com crédito é a mesma coisa. Todo mundo quer crédito. O fazendeiro que quer plantar mais, a indústria que quer produzir mais, a loja que quer expandir ou fazer coisa, a sua avó que quer comprar uma geladeira, o seu tio que quer comprar um automóvel, você quer comprar coisas, e se não tem dinheiro, então crédito. Mas aí, o crédito é barato ou caro? É a taxa de juros. Se a taxa de juros estiver baixa, então vale a pena comprar aquela geladeira agora. Vale a pena aquele fazendeiro aumentar o negócio dele. Então, o governo controla a taxa de juros. Mas isso que eu falei é esquisito. Como o governo controla a taxa de juros? A taxa de juros é um preço como qualquer outro. O governo não controla o preço de um corte de cabelo, o preço do quilo da cebola. Então, por que eu falo, por que está escrito assim que o governo controla? É que o governo, não é que ele passa uma lei assim, todo mundo só pode cobrar tanto de juros, ele não afeta diretamente, ele não tabela os juros. O que o governo faz é que o governo tem os títulos dele, tem títulos do governo, Tesouro Direto, por exemplo, vários outros títulos que o governo pode vender. Então o governo diz assim, o que é um título? O governo diz assim, ó, você compra esse meu título, você me dá R$1.000 hoje, e daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem que ver o que está escrito especificado no título, eu te devolvo esses R$1.000 e te pago os juros. E tem várias modalidades diferentes, se os juros já é acertado antes, ou vai ser os juros que surgem no mercado, tem várias formas, mas o ponto é esse, você empresta para o governo, e o governo te paga no final do período, daqui a 5 anos, 2 anos, com os juros, então, e aí o governo pega esse dinheiro e ele usa isso para se financiar. Em vez de emitir dinheiro, aumentar a oferta de moeda, o governo usa aquele dinheiro para pagar as contas dele. Então, é um bom jeito do governo financiar os seus gastos. Para você é um bom negócio, porque os juros é bom e o risco é muito baixo. Apesar de o governo brasileiro, às vezes, ser meio... Né, você nunca sabe muito bem a confiança, mas como o governo tem o poder de emitir dinheiro, acaba que o risco é relativamente baixo. Então, é um bom negócio para você poupou e recebeu esses juros, e o governo se financiou, mas além disso, e aqui que está o ponto aqui, o governo... como é que o governo aumenta a taxa de juros na economia como um todo? Se o governo fala assim, eu vou pagar pelo meu título, você investe no meu título, eu vou pagar um juros maior. Os juros hoje na economia, digamos, está 5%, mas nesse papel eu estou pagando 7%. Aí o resto das pessoas que estão emprestando dinheiro na economia falam, não, eu não vou pagar 7%, não vou pagar 7%, é muito caro. Você investe dinheiro comigo, eu só pago 5%. Mas aí todo mundo diz, então eu não vou investir com você, eu vou investir no papel do governo. Todo mundo vem para o papel do governo, aí os outros bancos e os outros emissores vão dizer, tá bom, droga, então eu aumento para 7%. Então, é assim que o governo controla. Ele, mexendo os juros dele, como ele é um grande emprestador, ele consegue fazer os juros do mercado subir e descer. E o efeito disso, e isso aqui é muito importante, especialmente para as próximas aulas, é como se fosse sobre a atividade econômica e a inflação. Se o governo tá pagando juros altos e muita gente, as pessoas vão falar assim, eu ia comprar um carro, eu ia comprar uma geladeira, eu ia abrir um negócio, eu ia gastar, eu ia fazer um monte de compras, mas agora eu vi que o governo está pagando juros bons, eu vou deixar de comprar, deixar de fazer esse monte de negócio. Então, é como se esse dinheiro está saindo da economia e está indo parar na mão do governo, onde talvez ele fique parado. E aí, então, como reduziu a demanda por bens, por geladeiras, por mão de obra, isso segura a inflação. Então, é isso que eu estou dizendo. O governo, ao aumentar a taxa de juros, ao pagar uma taxa de juros maior, ele pisa no freio da atividade econômica e reduz a inflação. Tem menos atividade econômica, que talvez gere desemprego, mas reduz a inflação. Então, é um dos principais manivelas do governo, principais pedais do governo
para afetar a inflação é a taxa de juros. E é muito efetivo. Se aumenta um pouquinho a taxa de juros, aquilo já segura a inflação. Por outro lado, um monte de gente reclama, um monte de empresário reclama que para eles é muito ruim que o crédito ficou mais caro. E eles precisam sempre de crédito. Então, no final dessa aula, talvez eu ficar para a próxima aula, a gente vai ver a curva de Phillips. É bem essa trade-off que existe entre nível de atividade econômica, emprego, desemprego, e a taxa da inflação. Todo governo tem que saber quanto que ele aceita de cada uma dessas coisas, porque se só tem um, abrindo mão do outro. Então, todo país tem banco central, talvez o primeiro banco central na Inglaterra, século XVII. O Brasil, oficialmente, teve um banco central em 1965. Antes disso, meio que o Banco do Brasil fazia algumas funções dessas, outras funções não eram feitas. Na Europa tem um banco central europeu, continental, quando eles fizeram a comunidade moeda única, a comunidade econômica lá. Então, o Banco Central Europeu, essa é outra ideia. Imagine um dia um Banco Mundial. O Banco Mundial não é um banco central, ele faz outras coisas. Mas alguém podia imaginar algo assim. Aqui são alguns detalhes. Eu mencionei que boa parte do século XIX e do século XX, os países estavam no padrão ouro. Então, especialmente o dólar, isso que é importante, essa desmonetização, na verdade, do dólar, que tá falando assim, que o dólar é como se ele viesse escrito, é como se o dólar fosse um vale. Vale tantas gramas de ouro, 0,00 gramas de ouro, e você podia trocar a qualquer momento do tempo, ele era conversível. E todos os países faziam isso, o Brasil fazia isso. Quando era possível, o Brasil estava no padrão ouro. O que acontece com o padrão ouro é que você tira do governo a capacidade do governo emitir mais moeda. O governo ele amarra suas mãos, ele não pode mais emitir moeda. O único jeito de emitir moeda é conseguir mais ouro para lastrear as novas emissões. E você consegue mais ouro ou tirando do solo ou vendendo alguma outra coisa. O Brasil vende soja em troca de ouro e aí pode aumentar a oferta de moeda. Isso é bom ou é ruim, amarrar as mãos do governo? Por um lado, é bom, porque governos tendem a ser displicentes, falta de disciplina, emitir demais por razões políticas, populistas, para ganhar eleições. Então, é bom evitar isso. Mas, por outro lado, você está tirando o instrumento que um governo, imagina um governo bom, teria para reduzir desemprego, para controlar a atividade da moeda. Então, como quase tudo na vida tem lados bons e lados ruins. Mas, de qualquer jeito, acaba que hoje quase nenhum país está no padrão ouro. Acho que nenhum país está no padrão ouro. Quando fala moeda de curso forçado, quer dizer que o real tem que ser aceito. Uma loja no Brasil não pode chegar e dizer assim, eu não aceito reais. Tem que me pagar em dólar, tem que me pagar em euros, eu não vou aceitar. Não pode, é proibido. Eu sou obrigado a aceitar. Isso não é um problema, porque, por enquanto, reais têm confiança absoluta da população, então ninguém pensa duas vezes se aquela nota de 20 reais ele vai ser aceita em outro lugar. Mas é como eu falei, essas coisas de desconfiança, ela vem de repente. Basta ter um governo que abuse aquilo ali, imita demais, e poderia acontecer isso. Então, confiança é crucial. Aqui tem uma classificação que se usa muito em economia monetária de moeda. Você pode pensar no total, assim, qual é o total de moeda que existe no Brasil hoje? E tem um número, tantos trilhões de reais. Só que ela vem em várias formas que a gente fala. Então, a gente chama assim de M1, M2, M3, M4. Deixa eu botar aqui. Tem M0, M1, M2, M3, M4. E essas classificações mudam de vez em quando. Então, em outro semestre, eu fui na internet e peguei a classificação atual. Como estão surgindo moedas novas, e agora que tem PIX, talvez mudou alguma coisa aqui. O importante não é tanto saber exatamente os detalhes aqui, duvido que em uma prova de introdução à economia ia ter.
o que está incluído em M3 exatamente. Mas é você saber que tem essa classificação e que ela começa do mais líquido para o mais ilíquido, e você vai adicionando. Então, o que é M0? M0 é o papel moeda, são as notas e as moedas metálicas mesmo, e mais o dinheiro, e mais as reservas bancárias, as moedas que estão no Banco Central. Então, são todas as moedas e papel moeda. Liquidez imediata, você pode usar, todo mundo aceita a qualquer momento do tempo. M1 é tudo isso que está em M0, todas essas notas e moedas metálicas, mais os depósitos nos bancos. Então, se você recebeu R$1.000, você ficou com R$100 numa nota, em notas e moedas, e depositou os outros 900, repara, esses 900 têm liquidez muito rápida também. A qualquer momento você pode tirar e usar, ou hoje em dia você tem jeito de um cartão de débito, um Pix, alguma coisa assim. Então, isso é M1. M2 já inclui depósitos a prazo. Então, talvez você recebeu R$1.000, você pegou 100 em notas para você, pôs na sua carteira. Você pegou, sobrou 900. Então, você pegou 500, deixou ali parado no banco, mas é muito fácil você usar aquilo ali. E os outros 400 você botou numa poupança, digamos. Numa poupança que ela tem que ficar 30 dias para ganhar os juros. Se você tirar antes dos 30 dias, você vai abrir mão dos juros. Então, não tem uma liquidez tão grande. Talvez você queira usar, você diz, puxa, mas falta só uma semana para ganhar juros. Melhor deixar lá, melhor não tirar agora. Então, você vê, não tem essa liquidez tão grande. E aí o M3, M4, M5 vão adicionando outros tipos de investimentos com menos liquidez ainda. Tem alguns investimentos que você faz que você nem pode pegar aquilo ali antes do prazo final. O banco nem ia dar o dinheiro para você. Então, é assim, essa que é a classificação disso aqui. Aqui eu botei isso só porque internet. Então, qual que é a oferta de moeda global no mundo inteiro, juntando todas as moedas? Estou supondo que isso aqui não inclui... Está meio velho também, muita coisa mudou, né? Tem que atualizar esse gráfico. Mas muita coisa não inclui Bitcoin, por exemplo. Mas olha ali, eu botei isso mais para ver essa proporção. O M0, as moedas, aqui, isso aqui inclui dólares e renminbis e shekels e todas as outras coisas. Você vê uma parcela muito pequena. Essas outras coisas que estão virtuais, estão lá em bancos, é uma proporção muito maior. E o que provavelmente vai acontecer com o mundo é que essa parte azul vai praticamente sumir. Eu viajei para a China um tempo atrás e todo mundo usava o telefone para pagar qualquer coisa. Não vê ninguém pagando em dinheiro de verdade. Eles têm tipo o WhatsApp deles, se chama WeChat. Você pagava com WeChat, tudo era muito fácil e aceito por todo mundo. Tá. Eu acho que tem agora uma parte sobre como é que bancos criam moedas, tem um esqueminha aqui. Eu acho que vamos deixar isso para a próxima aula. Vocês acabaram de fazer prova e tem pouca gente aqui também por causa de feriado, então vamos deixar isso para a próxima aula, que a gente continua economia monetária e inflação. Se alguém tem alguma pergunta, Então tá bom, vou parar aqui. A gente continua quarta-feira depois do feriado. Bom feriado para vocês.